O Agricultura BR desta quarta-feira traz os números para os abates no Brasil de bovinos, de frango e também suínos. Consultoria Celeres eleva em mais 2 milhões de toneladas a projeção da safra de soja do Brasil. Você vai ver qual que é o tamanho do excedente de açúcar no mundo de acordo com a Datagro. E vai saber qual é a primeira expectativa em relação à safra 2018-19 de laranjas do cinturão citrícola do país. Tem mercado físico, mercado futuro e previsão do tempo. Fique conosco, começa agora o Agricultura BR. O presidente do Banco Central e o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, se reuniram nesta última terça-feira para discutir o Plano Safra 2018-2019. Na reunião foram comentadas as possibilidades de redução nas taxas de juros para o custeio da nova safra, que inicia no dia 1º de julho. O secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Wilson Vaz, comentou sobre o que foi debatido. A proposta, entendeu? Se a Fazenda nos der um ponto percentual, nós vamos negociar para que seja um pouco mais reduzido isso. Agora, qual o tamanho que nós vamos chegar nessa negociação, eu não posso te afirmar. Por quê? Porque nós temos que fazer vários exercícios do ponto de vista de impactos dessas taxas de juros e volume de recursos. Quem faz a proposta é o Ministério da Agricultura. Antes de chegarmos nesse ponto, nós já encaminhamos proposta para lá, entendeu? Já encaminhamos uma proposta, teve um impacto, veio uma contraproposta e agora nós vamos... entendeu? Para tentar chegar na proposta definitiva. Tá? Mas a proposta, quem faz a proposta, ela parte do Ministério da Agricultura, respeitando o limite fiscal que nós temos para trabalhar. O anúncio do Plano Agrícola e Pecuário do país 18-19 está previsto para acontecer na primeira semana de junho. E o assunto a partir de agora são os abates brasileiros de bovinos, de frango e também de suínos. Começo falando a respeito do abate de bovinos, porque o volume abatido foi de 7 milhões e 500 mil cabeças durante o primeiro trimestre do ano desse 2018. Um número 1,4% superior ao mesmo período do ano passado. Vamos saber como é que ficaram esses dados? Você vai ver aqui o comparativo com o primeiro trimestre do ano passado e também com o último trimestre, portanto, quarto trimestre de 2017, evidentemente que o quarto trimestre, por conta das festas de final de ano, tem um volume maior. Então aqui nós temos a comparação. Aqui isolado, primeiro trimestre de 2018, com 7 milhões e 500 mil cabeças abatidas, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, na sua pesquisa trimestral de abate de animais. Contra 7 milhões 390 mil animais que foram abatidos no primeiro trimestre de 2017. Observe aqui o quarto trimestre, com 8 milhões e 100 mil cabeças abatidas. Aqui você vê muito claramente uma tendência de elevação de abate de bovinos no país, algo que vem acontecendo e concentrado principalmente a partir do ano de 2017. Em relação aos abates de frango, houve uma elevação neste último trimestre em relação ao trimestre anterior. Mas na comparação com o ano de 2017, o volume de cabeças de frango abatidas indica uma queda. Os dados são do IBGE, a gente compara agora tudo isso na tela. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no primeiro trimestre de 2018, o Brasil abateu 1.470.000 cabeças de frango. No último trimestre do ano passado, no quarto, foram 1.430.000, mostrando, portanto, que este último trimestre indicou uma alta de 2,6%. Já na comparação anual, ou seja, no primeiro trimestre de 2017, aí observamos uma queda estimada em 2%, uma vez que os 3 primeiros meses do ano passado juntos somaram em abates 1.510 bilhões de cabeças de frango.
Quando falamos no volume, no peso que foi acumulado de carne de frango, nada daquilo que surgiu durante esse ano de 2018 por conta da União Europeia, por conta de alguns escândalos envolvendo empresas brasileiras, ainda aparece nos dados dos 3 primeiros meses. Tanto é que o peso em peso de frango que foi abatido, ele é maior, 3,5% superior àquilo que foi abatido no mesmo período do ano passado e 1,4% superior ao período do 4º trimestre de 2017. Vamos ver aqui os dados. Você tem aqui 3.470.000 toneladas de carne de frango no abate brasileiro no primeiro trimestre de 2018. Esse número, como eu disse, ele fica 3,5% superior ao que foi abatido no 4º trimestre de 2017, que teve 3.340.000 toneladas e também fica superior, aí fica 1,7% superior ao primeiro trimestre de 2017, com 1,7% de acordo com os dados da pesquisa trimestral do IBGE. Por fim, vamos aos números dos abates de suínos no Brasil. De acordo com o IBGE, no primeiro trimestre deste ano, o volume de cabeças abatidas foi superior ao primeiro trimestre do ano passado. Ainda assim, fica um pouquinho inferior ao último trimestre do ano por uma questão sazonal, mas os números atuais indicam, portanto, melhora neste sentido para a época, primeiros 3 meses do ano. De acordo com o IBGE, portanto, entre janeiro a março de 2018, o Brasil abateu 10.530.000 cabeças de suínos. No primeiro trimestre de 2017, a última coluna à direita, foram 10.470.000, portanto, uma elevação de 0,5%. Agora, se a gente comparar com o último trimestre do ano passado, aí sim observamos uma queda de 4,7%, uma vez que naquela época foram abatidas 11.160.000 cabeças de suínos. Em comum, como você viu, o primeiro trimestre de 2018, tanto para bovinos, frango e suínos, fica com números superiores ao que foi abatido no primeiro trimestre do ano passado. O que significa isso? Que há uma demanda maior também por grãos para engorda desses animais, como vimos registrados no primeiro trimestre do ano de 2018. Por falar em grãos, por falar em produtores, pecuaristas no geral, vamos saber agora como é que fica a previsão do tempo para os produtores rurais brasileiros. Quem fala a respeito deste assunto é Juliana Rezende. Boa tarde, Juliana. Olá, boa tarde a todos. Até o final do mês de maio ainda teremos atuação de uma massa de ar mais seco no Brasil Central. Isso favorece principalmente os produtores que estão em fase de plantio e também de colheita nas lavouras. Agora, ao longo dos próximos 5 dias, teremos áreas de instabilidades que avançam sobre o sul do país, alcançam o estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Essa chuva, como deve ser fraca, não é suficiente para reverter as condições de solo um pouco mais seco, como é o caso do interior paulista, do Mato Grosso do Sul e também do estado do Paraná. Isso vem preocupando principalmente os produtores de milho segunda safra. Agora as lavouras estão em fase de desenvolvimento e vem faltando água para manter esse ritmo de crescimento. Nas áreas mais centrais do país, o tempo firme ainda vai predominar até pelo menos o dia 14, por conta da atuação dessa massa de ar mais seco. Então, os produtores que estão em fase de plantio e colheita das lavouras seguem beneficiados. No extremo norte do país, chuvas fortes e também bastante significativas. Essa chuva mais forte, que segue se concentrando no extremo norte do Brasil, acaba por prejudicar principalmente as atividades de plantio da soja no estado de Roraima. Ao longo da segunda semana, entre os dias 15 e 19 de maio, a chuva agora vai ganhar mais intensidade na região sul, volta a trazer cenários mais otimistas para os produtores do estado do Paraná, principalmente porque a chuva ganha intensidade lá e dessa vez tem potencial para aumentar as condições hídricas do solo. O volume de água no estado do Paraná agora pode alcançar até 50 milímetros em apenas 5 dias. Isso traz cenários mais otimistas, principalmente para o desenvolvimento do milho segunda safra, das lavouras de feijão e também das lavouras de trigo que acabam de ser plantadas no estado. Essas áreas de instabilidades vão conseguir avançar até um pouco mais agora no centro do país, alcançar o sul de Minas Gerais, sul do estado de Goiás. Essa chuva que alcança o sul de Minas agora ainda não deve atrapalhar as atividades de colheita das lavouras de café da região, porque são aquelas pancadas de fraca intensidade. Ao longo do terceiro período, entre os dias 20 e 24 de maio,
A chuva vai persistir na região sul, então ainda segue beneficiando as lavouras em desenvolvimento no estado do Paraná. A chuva vai seguir ainda avançando um pouco mais, alcançando áreas centrais do estado de Minas Gerais, grande parte do estado de Goiás e também no Mato Grosso do Sul. Então essa chuva que ainda vai persistir entre a região sul, estado do Paraná, São Paulo também e Mato Grosso do Sul, volta a trazer cenários bastante satisfatórios para as lavouras que estão em crescimento e já vêm sendo um pouco prejudicadas por conta da falta de chuvas. Nas áreas mais ao norte do Brasil, a chuva perde um pouco mais de intensidade, agora no estado de Roraima, onde segue avançando com as atividades de plantio das lavouras de soja, os produtores voltam a ser beneficiados com essa chuva diminuindo. Essa chuva não deve mais atrapalhar o andamento das atividades no campo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. O fenômeno climático Laninha, que atuou sobre o Brasil neste último ciclo, temporada 17-18, proporcionou um volume de chuvas mais elevado para a média no país. Isso possibilitou um melhor incremento da produtividade das lavouras de soja do Brasil. Essa situação fez com que a consultoria Celeris revisasse para cima a projeção de produtividade média das lavouras de soja do Brasil e, com isso, trouxesse para cima também a expectativa de colheita total da temporada. De acordo com a Celeris, a nova projeção é de que o Brasil colha 117 milhões e 800 mil toneladas do grão, um volume que fica agora 1,8% acima da estimativa anterior apresentada pela consultoria, ou cerca de 2 milhões de toneladas a mais. Esse ganho de produtividade veio principalmente dos estados que compõem o Mato Piba, que apresentam uma alta de 12% no rendimento médio na comparação com o ciclo passado. Em relação à área plantada, a Celeris não trouxe nenhuma alteração em relação ao projetado anteriormente. De acordo com a consultoria, a área segue estimada em 34 milhões e 700 mil hectares, o que confirma um aumento de área em 2,5% em relação ao ciclo passado. E mesmo em um cenário de uma produção maior no país, a Celeris mostra que a situação de demanda interna e externa é bastante favorável para o Brasil e traz, inclusive, um número para a exportação que supera em pelo menos 3% os embarques nacionais da última temporada. Celeris acredita em uma exportação de 70 milhões de toneladas. E com o que nós temos visto de um dólar mais alto, tem se destravado bastante esse mercado. O mercado tem tido a comercialização mais rápida no mercado interno brasileiro e, com isso, somado a todas as circunstâncias como internacionais, como os Estados Unidos e China, com o conflito comercial, China não está comprando soja dos Estados Unidos e a Argentina, que teve quebra, faz com que o Brasil atinja um volume recorde na temporada 17-18. Veja só como é que ficam aqui os números da Celeris. Exportação estimada, como eu disse, em 70 milhões de toneladas de soja, uma alta de 3% frente à temporada passada, que teve cerca de 68 milhões de toneladas embarcadas pelas tradings que operam no Brasil. Por aqui o assunto segue sendo soja, agora no cenário internacional. Vamos acompanhar o que vem acontecendo com soja em Chicago. Depois de uma ligeira recuperação, soja vinha cedendo hoje mais cedo. Temos soja hoje perdendo pelo menos a metade do que ganhou nesta última terça-feira. Posição de maio vem a 10 dólares 9 cents por bushel, perde 2 centes de dólar. Julho, 10 dólares 16 centes o bushel, perde 4 centes de dólar. Agosto, 10 dólares 19 centes o bushel, vem perdendo pouco mais de 3 centes. Setembro também vem a 10 dólares 20 centes mais 4 por bushel, a posição de setembro. Hoje um dia de recuo, você pode observar que os números são realmente bem mais baixos do que nós tínhamos há 10, 12 dias. Isso acontece principalmente por conta da aceleração na situação de plantio que se teve dos Estados Unidos de soja na última semana. Tanto soja quanto milho acelerou muito e isso mexeu com os números em Chicago desde a semana passada.
O dólar comercial continua subindo no Brasil. Nesta última terça-feira, fechou mais uma vez no patamar recorde dos últimos 2 anos. Cotação da moeda norte-americana já se encontra nos valores mais altos desde meados de 2016. São as tensões externas que acabam influenciando na elevação da moeda norte-americana aqui no Brasil, sendo ela a elevação das taxas de juros nos Estados Unidos e as tensões geopolíticas envolvendo o próprio país e o Irã. A gente acompanha como se comporta a moeda neste momento. Dólar vem negociado à venda a R$ 3,59 mais 7, com variação positiva no Brasil agora de 0,81%. E o Agricultura BR vai agora para o rápido intervalo, primeiro desta edição. Fique conosco, participe do programa, mandando uma mensagem para o aplicativo WhatsApp no número 67996562266. Você manda foto, vídeo da sua produção ou também uma pergunta aqui para a gente responder. E olha, daqui a pouco você vai ver aqui os números da Datagro para comercialização de milho de primeira e segunda safra. Não sai daí, a gente já volta. Tecnologia no campo. Os drones têm sido utilizados cada vez mais para a tomada de decisão do produtor rural. É o que a gente vai acompanhar agora na reportagem de Valdir Pacheco. Os drones têm ganho espaço na agricultura, pecuária e no meio ambiente. Sua versatilidade vale o investimento, já que podem desempenhar diversas funções na fazenda e têm seu custo relativamente baixo, variado de acordo com o modelo e tecnologias embarcadas. Nesta semana acompanhamos um curso para profissionais ligados ao agronegócio, realizado em Sinop sobre esta tecnologia que vem crescendo no Mato Grosso, os drones. Um dos instrutores foi Quintino Romagna, que tem uma indústria em Sinop que desenvolve veículos aéreos não tripulados, chamados VANTs, para a realização de tarefas complexas como o mapeamento aéreo. O objetivo desse equipamento é embarcar, ou seja, levar um sensor interno, sensor esse que tem várias finalidades, Voltado para a agricultura, um dos objetivos é com que esse sensor ele capte doenças na planta. Então ele vai fazer um mapeamento da plantação de soja, ou de milho, ou de algodão, enfim, a outra cultura qualquer. E a aeronave vai fazer um monitoramento dessa área e vai gerar um mapa de saúde da planta. Então esse mapa ele é processado em computador, esse mapa depois ele fica disponibilizado ao dono da área, que junto com o seu agrônomo. Então ele vai tomar algumas medidas necessárias para que ele possa fazer algumas correções da área dele. O curso foi dividido em 2 partes, teórica e prática. Onde a gente passou o conhecimento para o aluno de tudo que a gente viu na teoria, que o curso está acontecendo desde ontem, E hoje que a gente foi para o campo levando os drones, os VANTs, para os alunos ter a noção como funciona o mapeamento propriamente dito, Após o treinamento prático, os participantes vieram para esta sala para processar os dados coletados no campo através de um software. É tão fundamental quanto coletar bons dados, depois tem a parte do processamento, que é transformar as fotografias, que são normalmente simples fotografias, em material para mapeamento, ou seja, transformar essas fotografias em modelos digitais do terreno, para geração de curvas de nível, ou seja, a parte da topografia, e também geração do ortomosaico, ou seja, uma imagem corrigida e que a gente possa extrair informações como índices de vegetação, e a partir disso analisar e verificar se tem doenças, falhas nos plantios ou outras informações da lavoura. Além da parte de produção agrícola mesmo, tem a parte de produção florestal, ou seja, em silvicultura, mas também a parte ambiental, ou seja, para fiscalização das áreas de APP ou de reserva legal, é importante você ter esse controle. A gente tem uma certa dificuldade com imagens atualizadas de satélite. Através do curso, a gente vai ter imagens de ortomosaicos ou imagem, como a gente chama, imagem mosaico, para facilitar o serviço, a aplicação da área, às vezes o reconhecimento de novas clareiras que ocorreu dentro da propriedade da pessoa, às vezes está ocorrendo alguma dificuldade dentro da área, então o curso vem para auxiliar a gente. Sim, através do drone e asa fixa a gente pode fazer todo o monitoramento, fazendo as fotos e fazendo a avaliação, é possível detectar se o solo está exposto ou não, então em uma APP, quando tiver o solo exposto, vai
apresentar uma coloração mais vermelha. Como também, quando a floresta está sadia, vai ficar um verde mais escuro. Então, tudo isso vai ser possível fazer análise. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. E o assunto segue sendo tecnologia aqui no Agricultura BR, porque vamos falar sobre um grande evento que vai acontecer no mês de julho, e este é o tema da entrevista do Agricultura BR. No mês de julho, o Sebrae realiza no Mato Grosso do Sul um evento nacional, Sebrae Inspira Agronegócio. E para falar a respeito deste assunto, alguns dos destaques que estão sendo preparados para um evento nacional realizado pelo Sebrae MS, nós recebemos aqui em nossos estúdios o Marcos Rodrigo, ele que é o coordenador de agronegócios do Sebrae MS, vai falar um pouco a respeito do tema. Marcos, sempre um prazer recebê-lo por aqui. E para falar de algo como esse evento, um evento nacional com forte impacto, qual que é o objetivo? O que será trabalhado durante essa semana de evento que teremos em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Eu que agradeço o convite. Sem dúvida, é um evento importante para o Mato Grosso do Sul, porque o Mato Grosso do Sul é um estado agrícola e um estado que vem mostrando há vários anos aí o crescimento da sua safra, da produção de carne, colocando aí o estado até como um estado pujante nessa produção. E essa produção crescente, ela é basicamente puxada pelo crescimento da produtividade. E esse é o trabalho da tecnologia que está sendo feito no campo. E é bem isso que o Sebrae Inspira Agronegócio quer trazer para uma forma mais ampla dos produtores, para o mercado em si, as tecnologias do mundo rural, as tecnologias que estão sendo aplicadas para o crescimento da produtividade no campo, seja na agricultura, seja na pecuária, essas novidades tecnológicas que estão surgindo com as startups, né? Muitas startups, as grandes empresas têm olhado esse segmento aí como um segmento importante para levar para o produtor rural, e o produtor rural não só o de grande porte, mas também o de médio e de pequeno porte, que tem um papel importante para essa próxima produção brasileira e até mesmo do nosso estado. Marcos, o Sebrae no Mato Grosso do Sul, em todo o país, tem um trabalho interessante de tratar o pequeno produtor, o médio produtor, né, de uma maneira como um empresário, né? Na verdade, você tem pequenas ou médias propriedades, grandes propriedades, e tem produtores rurais de maneira geral. O Sebrae trabalha sempre com gestão, né? Nós temos as ferramentas de gestão, a modernidade. Hoje nós temos empresas que tradicionalmente não operavam no agronegócio, principalmente essas da área de informática, da área de conhecimento, de TI, que passaram a operar, e isso faz diferença no campo, pode trazer ganhos que antes nós não tínhamos? É esse o pensamento? Sem dúvida, essa junção desse grande segmento, desses outros segmentos, tanto das indústrias, das empresas de insumo, das prestadoras de serviço, que estão buscando tecnologia, que estão inovando, e a inovação desses outros segmentos, em conjunto com o produtor rural, tem dado esse novo ganho de conhecimento produtivo, de conhecimento da área rural. A hora que você digitaliza uma informação e essa informação passa a ficar mais acessível para o produtor, aonde quer que ele esteja, na sua casa, no seu trabalho, no meio rural. Uma recente pesquisa do Sebrae trouxe o quanto que o produtor rural de pequeno, de médio porte, hoje tem acesso ao smartphone, e no smartphone ele quer ter informação a tempo real. E a chegada dessas empresas tem possibilitado tecnologias novas para o campo. Essas tecnologias novas têm proporcionado para o produtor decisões mais rápidas, decisões mais assertivas, porque muitas vezes a informação é em tempo real do clima, do tempo, do solo. E isso tem proporcionado o produtor tomar uma decisão até com menor custo e assim ter não só melhor produtividade, mas melhores ganhos
na sua atividade. Tá? São todas esse olhar no futuro que o Sebrae Inspira Agronegócio quer trazer para a discussão, quer trazer para a informação, mostrando ao produtor as várias alternativas que ele tem hoje à sua disposição, coisas que já estão na nossa realidade do produtor hoje, e aquilo que está sendo programado para daqui a alguns anos, que ele precisa já ficar antenado para poder trabalhar, não só ele enquanto produtor, mas toda a sua equipe de produção. Marcos, esse é um evento que, assim, pelo que a gente já sabe da organização, e quem está em casa em várias partes do país pode se organizar para estar em Campo Grande ou acompanhar das mais variadas formas o que nós vamos ter. Mas vamos ter no Sebrae expoentes do agronegócio, dos mais variados setores. Como é que vai funcionar isso? Como é que vai ser a dinâmica? Já pode ter um desenho a respeito de como que esse período do Sebrae Inspira Agronegócio vai funcionar? Já sim, Fabiano. Ele acontece no mês de julho, o mês inteiro. E o mês de julho é um mês atípico, né, porque é o mês da Copa. Então nós estamos buscando ter uma programação durante todas as semanas do mês de julho. Vai do dia 4 de julho ao dia 30 de julho. E em todas as semanas nós teremos pinceladas de reuniões, de palestras, de talk shows com pessoas do segmento rural, de pessoas, de pesquisadores do meio, de empresas desse meio rural que vêm trazer essas informações, essas tecnologias para serem demonstradas, para serem discutidas, debatidas e para que o produtor possa ter acesso a todas elas. Teremos também uma feira demonstrando essas novidades no Brasil. E no dia 19, 20 e 21, que é um final de semana, Fabiano, nós teremos o Startup Weekend Agrotech, que acontecerá ali no prédio anexo do Sebrae, que é o Living Lab, que é um ambiente de inovação, de tecnologia. Várias ideias de negócios desse meio tecnológico têm sido instaladas ali naquele prédio, e naquele prédio servirá também para este momento de conhecimento de negócios que possam estar surgindo a partir de problemáticas do setor rural. Marcos, quem que tem um perfil para participar deste evento, para participar do Sebrae Inspira Agronegócio? Quando o Sebrae desenhou, pensou em quem? Sem dúvida, o produtor. Nós estamos chamando o produtor para que ele conheça as novidades, fique antenado com aquilo que é de modernidade e com um olhar no futuro, né? Como é que vai ser a minha produção daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. Mas é um evento também voltado para toda a cadeia do agronegócio, né? Desde o fornecedor de insumos, as empresas prestadoras de serviços, que você bem citou, né? Ao comércio, que muito tem ditado como que deve chegar, como que precisa chegar o produto na sua gôndola. Então nós teremos o envolvimento de algumas áreas da comercialização para ser abordada durante o evento, para que o produtor conheça de ponta a ponta a necessidade de melhoria de tecnologias e de melhoria de produção. Tá certo, Marcos Rodrigo, quero agradecer a sua participação, você já fica o convite, você vai voltar aqui outras vezes. Temos uma lista que está sendo preparada de convidados do Sebrae, um evento nacional e que faz muita diferença no agronegócio. Obrigado pela sua participação, Marcos. Eu que agradeço, Fabiano, agradeço a todos e volto aqui com certeza, com todo prazer, para poder convidá-los para os eventos que estão sendo organizados. Tá certo? Marcos Rodrigo, ele é coordenador de agronegócios do Sebrae MS, falando sobre o Sebrae Inspira Agronegócio no mês de julho, evento nacional, trazendo expoentes do agronegócio para Campo Grande, um evento que realmente traz impactos e uma diferença muito grande. E eu mudo de assunto. E agora sim eu mudo de assunto para falar a respeito dos embargos da carne de frango do Brasil. Mais uma situação, mais um desdobramento sobre essa situação. Hoje na abertura do programa falávamos a respeito dos embarques brasileiros em volume de peso
O primeiro trimestre foi muito bom, de acordo com os dados trimestrais do IBGE. Por outro lado, já começa a afetar essa situação da engorda de frango ser menor, a situação também das indústrias de ração pelo país. É o que você vai ver agora na reportagem. O Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal previa uma produção de 70 milhões de toneladas de ração no Brasil este ano, um crescimento de aproximadamente 3% em relação ao recorde do ano passado. Mas essa estimativa não deve se confirmar e dessa vez o problema não está só aqui no campo. Em 2017, a produção de ração no Brasil demandou cerca de 43 milhões de toneladas de milho. No caso do farelo de soja, a produção de ração demandou 16 milhões de toneladas. Do total da produção, a avicultura consome a maior parte da ração, cerca de 38 milhões de toneladas. O embargo da União Europeia sobre a carne de frango, que atingiu principalmente a empresa de alimentos BRF, é o mais recente de uma série de fatores negativos que afetam a demanda interna por ração. Apesar de a União Europeia não ser o principal mercado para o frango brasileiro, os europeus têm participação importante como destino do produto nacional. O Brasil vendeu 317 milhões de dólares de frango salgado in natura para a União Europeia no ano passado e 118 milhões de dólares em frango in natura sem sal, segundo dados do governo. Em um cenário de demanda mais fraca por carnes, o agricultor que não está vendendo agora o seu milho deve ficar atento, pois há uma pequena tendência de redução nos preços. Annelise Nicolodi para o SBA. Por aqui o assunto agora é comercialização do milho e, de acordo com a consultoria Datagro, o acumulado até a última data do dia 4 de maio traz a primeira safra de milho brasileira estar em 27% dela comercializada. É o que nós vamos ver agora no comparativo, tem forte atraso frente ao mesmo período do ano passado. Você vê que até o dia 4 de maio de 2018, a primeira safra, é sempre importante lembrar essa situação aqui da primeira safra de milho, ela está em 27% de comercialização. No mesmo período do ano passado, eram 46%. Portanto, tem um atraso aqui de quase 20 pontos percentuais. Quando comparado à média dos últimos 5 anos, também tem atraso, já que estava em 37% essa média, traz aqui um atraso de 10 pontos percentuais. De acordo com o Flávio Roberto de França Júnior, que é consultor da Datagro, o pessoal se encontra inferior aos 46% registrados no ano passado, situação que você confere aqui no Agricultura BR. Em relação ao milho de segunda safra, o avanço mensal na comercialização foi de 6 pontos percentuais neste último mês, considerando até a data 4 de maio. De acordo com a consultoria, o milho negociado até agora no país alcança 32%, reforçando safrinha do país. Este índice está à frente do que o Brasil havia comercializado até a data no ano passado, quando apenas 29% da safrinha anterior já tinha sido negociada. Mas o número está atrás da média das últimas temporadas, que, de acordo com a consultoria, traz um índice de 40%. Números, portanto, revelando o índice de comercialização do milho de segunda safra no Brasil, que para essa temporada está mais avançado na comparação com a primeira safra. O desenvolvimento da safrinha de milho no Brasil está preocupando cada vez mais. Tem faltado chuva por dias longos, dias seguidos, em parte da região produtora do Centro-Sul, sobretudo Mato Grosso do Sul e Paraná. No estado paranaense, a falta de precipitações já acontece por mais de 30 dias corridos. E isso vem em um momento crucial das lavouras.
fase de frutificação e granação das espigas. De acordo com o Departamento de Economia Rural do Estado paranaense, a condição das lavouras é boa para menos da metade da área plantada. Os números mostram, portanto, que apenas 43% do que foi cultivado se encontra em boas condições. 44% está em condições médias e 13% das lavouras, Fabiano, apresentando condição ruim por conta dessa falta de umidade. Falta de umidade está relacionada a essa falta de chuva que atinge boa parte do centro-sul do Brasil, e o Paraná talvez seja um dos estados mais castigados. Vamos saber como é que fica a previsão do tempo, então, para o estado, com a Juliana Rezende. O desenvolvimento das lavouras de milho segunda safra no Paraná vem sendo bastante prejudicado ao longo dos últimos períodos. Em algumas áreas do interior do Paraná, já não chove de maneira significativa há mais de 30 dias. Esse tempo mais seco, com predomínio de sol, vem garantindo declínios bastante acentuados da umidade do solo. Dessa vez, os índices variam de 10% a apenas 20% nas áreas em amarelo do mapa. Isso é considerado muito baixo para manter as lavouras com bom ritmo de crescimento. Nos próximos dias, tem previsão de chuva, então as instabilidades voltam a atuar no Paraná. Ainda deve ser uma chuva mais fraca e também com baixo volume de água. Não deve chover mais do que 15 milímetros entre o oeste e também o sudoeste do estado. Nas demais áreas do estado, previsão de pancadas mais fracas ainda, e o volume não passa de apenas 5 milímetros até pelo menos o dia 14 de maio. É a partir do dia 15 que a chuva volta a ganhar mais intensidade no Paraná. São áreas de instabilidades que acabam avançando pelo sul do país e se tornando também mais persistentes. Dessa vez, então, tem previsão de acumulados bastante significativos de até 50 milímetros entre o oeste do estado do Paraná. Nas demais áreas do estado, a chuva também ganha mais intensidade, o volume de água já fica um pouco mais elevado, podendo alcançar até 30 milímetros. Isso deve acontecer entre o período do dia 15 até o dia 19 de maio. Durante o terceiro período, essas instabilidades ainda devem seguir atuando sobre o Paraná. Então, essa chuva vai seguir persistindo em grande parte das áreas produtoras até pelo menos o dia 24 de maio. Então, durante as próximas semanas, o cenário volta a ser otimista para as lavouras que estão em fase de crescimento no Paraná, porque com a chuva retornando e também chuvas bastante significativas e com volume de água mais elevado, volta a trazer cenários mais otimistas, porque a tendência é de aumento nas condições hídricas do solo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Por aqui é hora de mercado futuro. A gente acompanha o que acontece neste momento para a cotação do milho negociado na Bolsa de Chicago, referência internacional para essa commodity em todo o mundo. Lembrando que ontem, terça-feira, a commodity subiu com força por conta da alta no petróleo no cenário mundial. Já nesta quarta-feira, o mercado reage um pouquinho para baixo, acomodando essa elevação. As posições caem entre 0,4 a 1 cento de dólar por bushel. O contrato para vencimento em maio vem agora a $3,94 mais 4. Posição de julho, $4,02 mais 6 por bushel. Setembro, negocia o bushel do milho a $4,10 mais 6, enquanto a posição de dezembro vem a $4,19 o bushel. E o Brasil conquistou algo que era uma luta de muitas décadas, ser livre de febre aftosa com vacinação. Mas para manter esse status, o trabalho tem que continuar. Temos um comunicado importante para você, pecuarista. Felicitações! Congrats! Como estamos vendo, a pecuária brasileira ganha cada vez mais o respeito e a confiança nos mercados nacional e internacional. E você, pecuarista, merece todos os parabéns do mundo. Graças ao seu trabalho, o Brasil está sendo reconhecido pela Organização Mundial de Saúde Animal como zona livre da febre aftosa com vacinação. É mais uma importante conquista internacional da nossa pecuária. Continue vacinando o seu rebanho. A primeira etapa de vacinação já está aí. E atenção, a dose da vacina continua a mesma, 5 ml por cabeça. Entra lá no site do Ministério da Agricultura, agricultura.gov.br. Veja o calendário de vacinação do seu estado e continue recebendo todo o reconhecimento que você e todos os pecuaristas do Brasil merecem. E veja depois do intervalo que a falta de chuvas na região centro-sul do país fez a consultoria AFC Storm reduzir em 3 milhões de toneladas a projeção de moagem de cana na região. Você vai ver também que o déficit de café
teve um resultado ainda mais expressivo no ano de 2017, de acordo com a OIC, Organização Internacional do Café. Tudo isso e mais daqui a pouquinho, depois do intervalo. Safra 2018-19 de cana da região centro-sul do Brasil entrou em vigor no dia 1º de abril, mas o clima não tem colaborado com o desenvolvimento do ciclo este ano. A falta de chuvas na região centro-sul do Brasil fez com que a consultoria FC Stone baixasse a sua projeção para a safra de cana-de-açúcar da região do país. De acordo com a consultoria, foram reduzidos em 3 milhões de toneladas a expectativa da moagem da matéria-prima. O clima não tem colaborado, sobretudo na região canavieira do estado de São Paulo. Com isso, a nova projeção da FC Stone em relação à safra atual é de 587 milhões e 300 mil toneladas. Volume 3 milhões de toneladas abaixo da estimativa anterior. O analista de mercado da consultoria comentou essa revisão feita nos números atuais para a cana. Ele disse o seguinte: previsões para os próximos meses apontam que o Laninha, fenômeno causado pelo resfriamento do Oceano Pacífico Equatorial, observado no primeiro trimestre deste ano, deve tornar o tempo mais seco e frio em relação à média histórica. Está aí a afirmação do João Paulo Botelho, comentando sobre a falta de chuvas atual e também a expectativa daqui para frente, que não é positiva. Destaca-se, no entanto, que a falta de chuva sobre as áreas de produção deve trazer uma concentração maior de açúcares sobre as áreas de produção. Com isso, a FC Stone ela fez uma correção na sua expectativa de ATR, o açúcar total recuperável presente na produção de cana-de-açúcar brasileira. Elevou em 0,4%. Vamos ver os dados aqui. Você tem aqui a expectativa da FC Stone para o ATR da cana na temporada 18-19 de 135 quilos e 500 gramas por tonelada, uma alta de 0,4% frente à estimativa anterior divulgada pela FC Stone, aqui dados que trazem essa situação de produção. Já com relação ao mix de produção, que é aquela divisão entre o que será açúcar e também etanol, também teve uma ligeira alteração que você acompanha conosco aqui no Agricultura BR. Trazemos aqui o mix de produção de cana-de-açúcar, é o centro-sul brasileiro, de acordo com a FC Stone. Continua trazendo uma maioria esmagadora para a produção de etanol, com 59,2%. Tem aqui também 40,8% para o açúcar. A desvalorização do adoçante no mercado internacional desde o mês de janeiro e o contrato contínuo do Demerara em Nova York caiu quase 24%, o que mantém a remuneração do biocombustível mais vantajosa diante do açúcar. Na avaliação da FC Stone, o mix alcooleiro foi elevado em 59,2%, portanto, é o maior desde a temporada 2016-2017. Para a gente finalizar os números da FC Stone, vamos acompanhar qual que é a projeção então para a produção do adoçante e a do etanol separadamente. A do açúcar ficou projetada em 31 milhões de toneladas, um volume 500 mil toneladas a menos do que a consultoria previu no mês passado. Já a produção de etanol tem elevação de 8,1% em relação à temporada 17-18, estando estimado agora em 27 bilhões e 300 milhões de litros. Ainda falando sobre o setor e agora falando mais sobre açúcar, mas no cenário global. A consultoria da Datagro, num importante evento que acontece lá na Bolsa de Nova York, na ICE Futures, falou que o superávit de açúcar será ainda maior na temporada 2018-2019. Já tinha uma situação de excedente forte e agora amplia esse excedente de acordo com a Datagro, levantamento apresentado neste grande evento
em Nova York na manhã desta quarta-feira. Datagro trouxe uma expectativa atual de excedente global de açúcar em 7.530.000 toneladas de açúcar, contra uma estimativa anterior de 6.300.000 toneladas. Os dados foram apresentados, essa revisão para cima, foram apresentados nesta quarta-feira pela manhã pelo presidente da Datagro, o Plínio Nastari, a jornalistas durante essa que é a chamada Semana do Açúcar lá na Bolsa de Nova York. Esse excedente vai vir depois de um superávit de 10.790.000 toneladas na temporada 17-18. O que significa, mesmo o Brasil, como um dos grandes produtores do mundo de açúcar, reduzindo e muito a sua produção do adoçante, no mundo inteiro essa produção se mantém elevada e com isso faz com que o excedente fique maior. Mais açúcar sendo produzido no mundo e um volume muito grande, acima da demanda. Isso traz, portanto, esse excedente elevado já por anos seguidos. A gente acompanha agora como que o mercado reage a essa informação, então. Açúcar no mercado de Nova York vem operando com baixa, é claro, diante de informações que indicam esse excedente global. Contrato para maio vem a 11 centes de dólar mais 37 por libra-peso. Julho, 11 centes mais 75. Posição de outubro, 12 centes de dólar mais 80 por libra-peso, enquanto negócios para março a 13 centes mais 0,7. O Fundecitrus, Fundo de Defesa da Citricultura, divulgou na manhã desta quarta-feira a primeira estimativa da safra 2018-2019 de laranjas, do principal parque citrícola do Brasil, que corresponde aos estados de São Paulo e as regiões do Sudoeste e Triângulo Mineiro. O número indica uma safra menor que a da temporada passada, mas acima da anterior àquela 16-17. A gente traz na tela os números, então. De acordo com o Fundecitrus, produção de laranjas do Brasil, desse principal parque citrícola, é estimada em 288.290.000 caixas de 40 quilos e 800 gramas. Um volume, portanto, que fica 27,6% abaixo da temporada 2017-2018 e 17,5% acima do que o Brasil produziu nesta região no ciclo anterior. A produtividade está estimada pela Fundecitrus em 762 caixas por hectare. Isso considerando essa área citrícola, como a Juliana destacou, a principal do Brasil, de São Paulo e Minas Gerais. É uma produtividade inferior da temporada passada, quando ela ficou acima de 1.000 caixas de 40 quilos e 800 gramas. Vamos ver aqui os dados. Esses dados aqui mostram esse resumo de 762 caixas por hectare, como eu disse, abaixo da safra passada, que registrou mais de 1.000. O resultado positivo da safra passada, somado às condições climáticas desfavoráveis no início deste ciclo, levaram ao menor pagamento da florada principal da temporada em vigor em algumas regiões produtoras. Com isso, um resultado também de uma produtividade menor. E observe que, para falar a respeito dessa produtividade menor, eu citei a expressão clima. Vamos saber, então, como é que fica essa previsão do tempo para as áreas citrícolas do país. Quem fala sobre o assunto é Juliana Rezende. Os produtores de laranja do interior do estado de São Paulo estão cada vez mais otimistas. Com um aumento de área plantada de quase 3%, estão esperando também que a produção aumente em torno de 5%. Agora as condições hídricas do solo estão um pouco mais baixas, isso porque é o tempo mais seco que vem predominando na região, diminuindo também a umidade do solo. No interior do estado de São Paulo, a umidade varia em torno de 10% a 20%, mesma condição também acontece no interior de Minas Gerais. Esse predomínio de tempo mais seco vem favorecendo os produtores que já estão em fase de colheita. Ao longo dos próximos dias, o tempo firme ainda vai predominar em grande parte da região, principalmente no interior do estado de Minas Gerais e norte paulista. Até volta a chover nas demais áreas do estado de São Paulo por conta do avanço de áreas de instabilidades da região sul, mas são pancadas de fraca intensidade e também de curta duração. Ao longo do segundo período, entre os dias 15 e 19 de maio, volta a chover em grande parte do estado de São Paulo, então as instabilidades alcançam um pouco mais as áreas mais centrais do estado mineiro, volta a chover em grande parte do Triângulo Mineiro, sul de Minas Gerais
também, e toda a faixa leste ainda recebe pancadas de chuva. De maneira geral, onde chove são aquelas pancadas fracas ainda e também com baixo volume, que não atrapalham o andamento da colheita das lavouras de laranja da região. Ao longo do terceiro e último período, entre os dias 20 e 24 de maio, essa chuva ainda vai seguir atuando em grande parte das áreas mais ao sul da região sudeste, na faixa leste do estado de São Paulo, é onde as instabilidades ganham um pouco mais de intensidade e se tornam um pouco mais persistentes. Agora, do centro até o norte mineiro, tempo firme mais uma vez e dias de céu aberto. Então, em grande parte da região sudeste, onde a chuva acontece, essa chuva ainda não deve vir de maneira intensa e volumosa. Como são pancadas mais fracas e também com baixo volume, a expectativa é de que essa chuva não atrapalhe o andamento da colheita das laranjas na região sudeste. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. E a Organização Internacional do Café informou que em 2017 tivemos, pelo menos pelo quarto ano consecutivo, déficit na produção de café quando comparado à demanda. Essa situação de déficit totalizou 256 mil sacas de 60 quilos, de acordo com a OIC. Vamos ver os números de produção e consumo de café de 2017, de acordo com a Organização Internacional do Café. Você vê uma produção de 159 milhões e 660 mil sacas de café de todos os tipos, para um consumo de 159 milhões 910 mil sacas. Daqui trazemos essa situação de déficit global de 254 mil sacas de café que foi disposta pela OIC. Nos últimos 4 anos, o pior déficit para o café foi no ano de 2015, que, de acordo com a Organização Internacional do Grão, houve a falta de 3 milhões e 600 mil toneladas do grão. Naquele ano, a produção foi de 152 milhões 107 mil sacas e o consumo de 155 milhões 712 mil. No ano de 2016, o déficit ficou em 150 mil sacas, com uma produção de 157 milhões 694 mil e um consumo superior a 157 milhões e 800 mil sacas. 2017, como a gente viu, tem essa projeção de déficit também de 250 mil sacas. E aí o produtor rural, o cafeicultor em todo o Brasil, que está nos acompanhando, pergunta, horas, se você tem um déficit maior, um déficit que continua forte no mundo todo, por que há tanta pressão em Nova York, na Bolsa, onde tem as negociações, em relação aos preços que estão baixos, que estão pressionando o cafeicultor brasileiro? É por causa de lá mesmo. Os estoques, aqueles estoques de café verdes, estoques estratégicos da Bolsa de Nova York, eles vêm apontando, de acordo com os dados da Ice Filters, para um estoque maior. Vamos trazer aqui os números de abril de 2018, comparado a abril de 2017, nós vamos observar um estoque de café maior, de estoque certificado de café verde da Bolsa de Nova York. Observe que abril de 2018 conta com 2.280.000 sacas de café contra 1.580.000 sacas de café em abril do ano passado. Essa situação aqui é uma das principais, né? Pode ser café que só esteja no papel, pode ser que esse café não esteja com tanta qualidade assim, mas a Bolsa de Nova York informa um estoque de 2.280.000 sacas e essa situação pressiona o preço do café arábica no mundo todo. Vamos acompanhar os preços, então, do arábica na Bolsa de Nova York. Veja comigo, em tempo real, negócios nesta quarta-feira operando em campo negativo. Posição de maio vem a $1,16 mais 55 por libra-peso, em patamar bem baixo. Julho, $1,18 mais 90. Setembro negocia a libra-peso do café arábica a $1,21 mais 25, enquanto dezembro a $1,24 mais 65 por libra-peso. Rápido intervalo por aqui, a gente volta já já trazendo informações sobre o andamento da colheita do arroz no estado do Rio Grande do Sul. Mande sua mensagem, sua participação aqui para o Agricultura BR. Nosso WhatsApp é o 679-9656-2266. Não sai daí, a gente já volta.
Estamos de volta. Por aqui a gente fala de arroz agora e sobre o andamento da colheita no estado gaúcho. A colheita da safra 2017-18 de arroz está caminhando para a reta final no estado do Rio Grande do Sul. Falta pouco mais de 10% da área semeada para ser colhida. De acordo com o IRGA, o Instituto Rio Grandense do Arroz, a área colhida até o dia 3 de maio alcançou 89,1% de tudo aquilo que foi plantado, que é 1.071.000 hectares. Em relação à produtividade média, a apuração do IRGA mostra que o estado tem colhido, em média, 7.899 quilos por hectare, o que traz o número de 157,98 sacas de 50 quilos por hectare. Bom, resta, portanto, alguns hectares para serem trabalhados por lá. Vamos saber com a Juliana agora como que fica o clima nas áreas de arroz do Rio Grande do Sul. Os produtores de arroz do Rio Grande do Sul já estão na reta final da colheita das lavouras. Mais de 90% já foi colhido em todo o estado, mas os produtores esperavam que tivessem até mais adiantados. Estão um pouquinho mais atrasados porque atrasou o plantio das lavouras por conta de chuvas mais intensas que acabaram prejudicando as atividades no campo. Agora, ao longo dos próximos dias, teremos pancadas de chuva na região. A fronteira oeste, que deve receber a chuva mais significativa, pancadas que podem garantir volumes de água de até 50 milímetros em apenas 5 dias. Nas demais áreas do Rio Grande do Sul, a chuva também acontece, exceto a faixa leste, onde o tempo firme vai predominar. Isso acontece até o dia 14 de maio. A partir do dia 15, a chuva ainda vai seguir predominando sobre o Rio Grande do Sul. Agora são os municípios do oeste que recebem as pancadas mais fortes, e isso acontece por conta do avanço de um sistema frontal que vai garantir que essa chuva persista sobre o estado. Das demais áreas do Rio Grande do Sul segue chovendo. As áreas do oeste e também do sul é onde a chuva deve vir de maneira não muito significativa e também com baixo volume de água. No decorrer do terceiro e último período, entre os dias 20 e 24 de maio, tem previsão de chuva ainda bastante abrangente, que deve garantir pancadas em todas as áreas produtoras de arroz do estado. Então, durante as próximas semanas, como temos previsão de chuvas mais fortes e também persistentes em áreas produtoras de arroz do oeste e do norte também, isso pode atrapalhar pontualmente o andamento e a finalização da colheita no Rio Grande do Sul. Onde não deve chover de maneira tão significativa, principalmente nas áreas mais ao sul do estado, os produtores devem dar andamento nas atividades no campo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. A Agricultura BR traz em destaque aqui o 10º relatório de acompanhamento de lavouras da Celeris para a safra brasileira de algodão da temporada atual, 2017-2018. E de acordo com o Celeris, nada muda em relação à ocupação diária, estimada em 1.170.000 hectares, uma elevação forte de 25% frente àquilo que acontecia na temporada passada. Vamos conferir como é que vem os números da Celeris. Nós temos aqui a área que eu disse, com 1.170.000 hectares, uma alta de 25% frente à temporada 2016-2017, que traz uma produtividade projetada bem próxima do recorde produtivo da safra passada, diante de um cenário benéfico do Laninha sobre as regiões produtoras. Essa estimativa de produção eleva o caroço e a produção de caroço e também de pluma de algodão. O caroço em 2.910.000 toneladas, a pluma para 1.870.000 toneladas. O volume geral aqui de algodão, considerando caroço e pluma, traz uma elevação de 24% frente à temporada anterior. No mercado interno, o dólar em alta frente ao real é o que dá sustentação aos preços da fibra aqui no país. Vale a gente lembrar que os fundamentos no cenário internacional devem continuar dando força ao preço do algodão ao longo de 2018. De acordo com o Comitê Consultivo do Algodão, é esperada uma demanda maior do que oferta da fibra neste ano, temporada nova, 2018-2019, o que restringe bastante os estoques mundiais da fibra.
E ainda hoje por aqui a gente fala sobre o mercado da soja no Brasil, a quanto está sendo vendida a saca do grão hoje nos portos. E você vai ter as últimas informações dessa edição de Agricultura BR. Voltamos em instantes. Estamos de volta, por aqui é hora de responder a sua dúvida, telespectador. A pergunta de hoje vem lá do interior do Ceará. Pode colocar na tela para a gente. Quem mandou foi o Pedro Bandeira, do município de Hereré. Ele disse o seguinte: queria informações sobre o tempo aqui em Hereré. Faz muito tempo que não chove. Fabiano Pedro, então, preocupado, é claro, a todos da região. Tá certo, quem vai responder o Pedro é a Juliana Rezende. Respondendo aos telespectadores de Hereré do estado do Ceará que querem saber agora como que fica o tempo na região ao longo dos próximos períodos. Bom, ao longo do mês de abril, a expectativa foi de bastante chuva e isso aconteceu. As instabilidades conseguiram provocar volumes de água que até superaram o que era esperado para a média do mês. Agora, no início do mês de maio, a chuva começou ainda de maneira bastante fraca e isolada, mas a expectativa é de que ainda tenha áreas de instabilidades atuando na região ao longo dos próximos períodos. Agora, as condições hídricas do solo em grande parte do estado do Ceará estão bastante elevadas, onde superam em torno de 50% em grande parte do estado. Para os próximos dias, teremos pancadas de chuva em todo o Ceará. A chuva deve ser mais forte nas áreas mais ao norte, por conta de um sistema conhecido como Zona de Convergência Intertropical, que geralmente atua nesta época do ano e acaba trazendo bastante nuvens carregadas para as áreas mais ao norte do Ceará. Nas áreas mais ao sul, segue chovendo de maneira frequente, só que o volume não deve ser tão elevado. No decorrer do segundo período, entre os dias 15 e 19 de maio, a chuva agora deve seguir persistente, só que ela perde um pouco mais de volume e acaba se tornando um pouco mais irregular. Então pode ter alguns locais onde a chuva aconteça, mas também pode ter algumas cidades onde essa chuva não caia de maneira tão significativa. Ao longo do terceiro e último período, entre os dias 20 e 24 de maio, a chuva ainda vai seguir predominando em grande parte do estado do Ceará e na região de Hereré também. O volume de água deve variar em torno de 15 a 30 milímetros em 5 dias. Então, durante as próximas semanas, ainda tem previsão de chuva frequente na região de Hereré e grande parte do estado do Ceará. A expectativa é de que essa chuva siga mantendo o solo com bastante umidade e beneficie as lavouras que estão em crescimento. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Obrigado, Juliana. E por aqui, os momentos finais do Agricultura BR, vamos saber como é que tem se comportado os preços da soja em alguns dos portos brasileiros. Destaque aqui para o Porto de Santos, com queda de 2,27% aqui nesse período de 2 a 9 de maio. Tinha o valor de R$ 88,00 a saca no dia 2, fica em R$ 86,00 no dia 9. Rapidamente, vamos saber como é que vem os negócios também no Porto de Paranaguá. Pode mudar a tela. Em 2 de maio, R$ 88,00 a saca, e vindo com uma queda também de 2,27%. Os valores são iguais ao Porto de Santos, a R$ 86,00 a saca de 60 quilos. Para a gente finalizar o assunto soja, vamos acompanhar os negócios em Chicago agora para a oleaginosa. Soja vem operando com queda neste momento, queda mais expressiva. Maio, $10,05 o bushel, julho, 10,13, agosto, $10,16 e setembro, $10,17 o bushel. Por último, vamos saber como é que vem o dólar agora. O dólar sendo negociado, vinha com alta na abertura dessa edição do Agricultura BR. A alta segue quase 3,60, alta de 0,79%, dólar a R$ 3,59 mais 7. E esta edição fica por aqui, então. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se encontra na próxima oportunidade. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.